O review de hoje é um material muito especial para mim, mas muito especial mesmo. Por quê? Porque muitos acham que eu sou aquele reformodinha Nutelinha, né? Que não pode ver um irmão pentecostal que já mete o rótulo na testa dele de herege, soca o pé como se isso fosse ensinar alguma coisa para eles, né? E como se isso fosse exemplo de ser cristão com alguém. Esquece que o nosso irmão pentecostal, ele, no ponto central da Escritura, que é a salvação pela fé em Cristo, salvação pela graça, que é um ponto que nós temos convergentes, mas perde tempo e fica nos pontos divergentes. Então esse vídeo é muito importante aqui no Nascido, é um vídeo realmente muito importante para mim e muito bom. Por quê? Porque hoje eu vou mostrar para você os meus materiais, as minhas bíblias de estudo pentecostais, isso mesmo, que seguem uma teologia pentecostal. Eu vou mostrar elas para vocês e vou mostrar onde elas me ajudam até hoje no meu estudo. E olha, não é no estudo para fazer apologética ao arminianismo ou ao pentecostalismo, não. É ajudar no estudo do dia a dia, ajudar no meu estudo como um homem de Deus, como um pastor reformado, calvinista e cessacionista que eu sou. Então vamos lá, vamos ver, vamos conhecer esse material que ajuda tanto o pastor Raul no seu estudo bíblico. Bom, meus queridos, aqui estão as minhas 4 bíblias de estudo pentecostais. Uma observação, eu tenho outras bíblias de estudo que seguem a teologia pentecostal. Eu tenho outras bíblias de estudo que seguem uma linha carismática. Mas a que eu mais uso, as que mais me ajudam no meu dia a dia, lembrando, não estou falando aqui questão de ficar querendo fazer apologética contra o arminianismo e o pentecostalismo. Eu estou falando de instrumentos reais de estudo que muito me edificam, muito trazem para mim como homem de Deus reformado, inclusive. Tá? Então deixar isso aqui bem claro, porque respeito cabe em todo lugar, né? Como dizia a minha avó, respeito é bom e eu gosto. Então nós temos que respeitar os nossos irmãos. Qual é a primeira Bíblia de estudo que eu mais uso, né? Que me é mais importante? A primeira não poderia ser outra, é a boa e velha Bíblia de Estudo Pentecostal. Tô sabendo que a SBB tá lançando uma nova versão da Bíblia de Estudo Pentecostal e isso realmente me preocupa. Eu não tenho ela em mãos ainda para dizer para vocês se é um bom material ou não. O meu medo é que eles tenham pego uma outra Bíblia qualquer aí no mercado internacional, tenham traduzido e infelizmente nós possamos perder esta joia aqui que nós temos. Porque sim, embora muitos pentecostais torçam o nariz para ela, por quê? Porque ela é a mais comum, cara. É ela que é a Bíblia de estudo que todo pentecostal deve ter. Então como é batida, então eu vou dar uma de intelectual. É como o reformodinha que fica falando que imagina usar a Bíblia de estudo para montar sermão. Que absurdo, não faço isso. Aí grandes teólogos vão lá e mostram o que fazem, entendeu? Então não. Bíblia de Estudo Pentecostal, Almeida Revista e Corrigida. Essa daqui foi um presente. Então colocou o interce, né, de intercessor Raul Carvalho. Ainda errou meu nome que me deu de presente, porque Carvalho é a família do meu avô, da minha mãe. Então o que acontece? A pessoa que me deu de presente pensou que meu nome não era Raul Bolota, mas Raul Carvalho. Então vamos lá, Bíblia de Estudo Pentecostal, entendeu? Edição Revista Corrigida de 1995, RC, que é a versão, né, que as Assembleias de Deus usam. Então a gente tem um índice geral e a gente tem o índice dos livros da Bíblia, tá bom? Índice de diagramas, índice dos símbolos temáticos. O que é isso? Quando a gente vem para o texto bíblico, o que a gente tem? A gente tem colchetes aqui e um símbolo aqui do lado. Isso é o quê? Para mostrar que este trecho do texto bíblico trata, por exemplo, a fé que remove montanhas, por exemplo, entendeu? Então isso daqui é uma ferramenta muito interessante, que nem aqui, ó.
Aqui tem uma pombinha em 2 Crônicas 24, 20. 2 Crônicas 24, 20, batismo no Espírito Santo. Entendeu? Então ela tem esse sistema de símbolos temáticos, olha, salvação, o poder que vence o mundo, louvor ao Senhor. Aqui, Bíblia de Estudo Pentecostal, prefácio do autor, dedicatória, prefácio da edição brasileira, aí da Almeida, como usar a Bíblia de Estudo Pentecostal, e a gente vai, ó. Calendário da leitura da Bíblia em um ano. E aí a gente vem com uma pequena introdução. A gente começa a Gênesis, a gente começa os livros da Bíblia com o esboço de tópicos em vez dos estudos que a gente está acostumado nas aberturas. Aí a gente vem autor, tema, data, considerações preliminares, propósitos, visão panorâmica, características especiais, Gênesis e seu cumprimento no Novo Testamento. Então isso é o que nós temos de introdução aos livros. Aí nós temos 2 colunas de texto bíblico, no meio nós temos as referências cruzadas e notas de tradução, e 2 colunas com notas de estudo, onde nós vamos encontrar diagramas, vamos encontrar tabelas, e temos também, como aqui no estudo sobre a criação, nós temos o quê? Nós temos os estudos específicos, né, estudos temáticos, podemos dizer assim, tá bem? Então é uma Bíblia maravilhosa, é uma Bíblia que eu uso demais, tá bom? É uma Bíblia que ela tem um ponto negativo que me irrita, ou como diz um colega meu, me irrita, que é o quê? É a respeito da diagramação dela, não a respeito do material. A parte soteriológica, logicamente, eu não vou concordar, assim como a parte continuista, entendeu? Mas isso é uma questão teológica, é uma posição teológica diferente. Então, mas o erro que ela tem de diagramação é o quê? O local onde ficam os nomes dos livros. Por quê, filho? Porque quando a gente vai procurar, o que a gente faz? A gente procura aqui o nome do livro para a gente achar, para ser mais rápido para a gente na igreja. Essa não, você tem que puxar mesmo, porque o nome do livro fica onde? Fica aqui no meio. Tá? Aí terminou o Antigo Testamento, nós temos uma série de estudos sobre o período intertestamentário. Basicamente é uma timeline com alguns contextos históricos para que as pessoas entendam. Aqui as seitas judaicas, fariseus, saduceus, essênios e zelotes. Aí começa o Novo Testamento no mesmo sistema, esboço de tópicos, e aí as informações sobre o livro, e aí a gente tem a mesma colocação. Olha aqui, ó, por exemplo, ó. Olha que a gente vem em Mateus 28, ó, o reino de Deus e o reino de Satanás. Olha que legal. Isso aqui eu já usei muito, esse gráfico, tá? Então, é uma Bíblia muito útil, tanto para você reformado, quanto para você pentecostal, tá bom? Aí nós temos os estudos finais, que são os últimos dias da história humana, um estudo escatológico, tá bom? Tabela de pesos e medidas do Antigo Testamento, pesos e medidas no Novo, plano de Deus para o homem, textos famosos da Bíblia, hinos da Bíblia, o que a Bíblia diz sobre o perdão de Deus, onde encontrar a ajuda da Bíblia, índice temático geral, saíram versões dela que não tem a harpa cristã. Essa daqui aí tem os mapas para finalizar. A minha é sem a harpa, tá bom? E ela também tem concordância temática. Então essa é a Bíblia de Estudo Pentecostal. A próxima Bíblia, ela é uma companheira de muitas pessoas. O autor é um pouco problemático na sua teologia, então eu recomendo que você tenha uma teologia bem robusta para poder encarar essa Bíblia e entender o que é heresia. Por quê? Porque ela não traz apenas problemas referentes à questão soteriológica ou continuista, ou de dons. Mas os problemas dela, ela traz alguns problemas referentes ao autor aí que são complicados. É a Bíblia de Estudo Dake. Quer mais detalhes sobre os erros? Vá para o review dela aqui no canal que eu mostro alguns, tá bom? Então a gente vem, ó, Bíblia de Estudo Dake, anotações, esboços e referências. É a primeira edição que veio entre a Editora Atos e a CPAD, tá bom? Inclusive essa daqui foi a CPAD se retirou do projeto,
né, porque ela manteve alguns probleminhas do Dake. Então vem o sumário, índice dos livros da Bíblia, prefácio da CPAD, prefácio da editora Atos, prefácio da Bíblia de Estudo Dake, prefácio da Almeida Corrigida, né? Ó, da Almeida Revista Corrigida, que é a tradução que as Assembleias de Deus usam. Então não tem onde correr. A gente vê Antigo Testamento, primeiro livro de Moisés. Aí a gente começa, livro dos começos, criação, queda, dilúvio, 4 dispensações, 8 promessas, patriarcas, 2.371 anos. É uma Bíblia bem completa, tá? Ela tem muita coisa para te oferecer. Vem o sumário, ó, a introdução. Data e local, autor, prova de autoria, 16 provas que Moisés escreveu o Pentateuco. Isso aqui é muito legal, pessoal, tá? Tema, propósito, estatísticas. Aí nós temos o quê? O texto bíblico em 2 colunas e 3 colunas de notas de estudo. Então, ela é uma Bíblia muito completa. Tá bom, pessoal? Tem muito material. Ó. Além dos títulos da Almeida Revista Corrigida, ela tem os títulos da própria Bíblia de estudo no texto bíblico. Isso é muito legal. Então, aqui nós temos Josué. No final de cada livro, como aqui no final de Levítico, ó, nós temos o quê? As notas de estudo e nós temos os estudos temáticos também em 3 colunas. Ou seja, depois de cada livro tem muito material de estudo depois de cada livro. Ou seja, é uma Bíblia muito completa. Tem muita coisa nessa Bíblia e eu recomendo para você. Só entenda que você precisa ter o quê? Você precisa ter uma base teológica sólida para não embarcar em alguns pontos complicados do Dake. Ó, números, todos no mesmo sistema, estudos temáticos, tá? E aí no final, ó, a gente tem os estudos temáticos de Malaquias. Malaquias é um livro pequeno, então é normal que nós tivéssemos menos estudos, né? Menos estudos temáticos. Começa aqui e vem aqui. Aí a gente tem as notas complementares do Antigo Testamento. Então, tanto no Novo quanto no Antigo Testamento, você vai encontrar muito material, tá bom? De estudo para complementar o que você viu lá na frente. Aí a gente começa o Novo Testamento. Nós não temos um estudo específico sobre o período interbíblico. Vamos correr, porque tem bastante coisa para a gente ver. Tá? Ó. Mesmo sistema. Texto bíblico em 2 colunas, notas de estudo em 3 colunas, muitas notas de estudo, uma notinha bem pequenininha, viu? Uma letrinha bem pequenininha nas notas, porque é muito material. No Novo Testamento, nós temos no final do Novo Testamento notas complementares do NT, e aí a gente começa com os estudos extras do final da Bíblia. Não tem tanta coisa, mas é porque parece que não tem muita coisa porque a letrinha dela é pequenininha. 4 classificações das profecias, olha. Ó, 370 tipos de pecados cometidos e registrados na Escritura. Vocês estão vendo quanta coisa aqui está grifada. Por exemplo, roubo, sodomia, edificar lugares altos, fazer imagens, fazer postes ídolos, destruir os santos, ser corrupto, crueldade, palavras insinceras, ó, trair Jesus, prender Jesus, guia para o serviço cristão, guia para a leitura da Bíblia em um ano. Por exemplo, se você pegar aqui na Bíblia Pentecostal, dá umas 3, 4 páginas só essa parte. Essa daqui dá uma página e meia. Então, dicionário enciclopédico. É bem simplesinho o dicionário, tá? Não é nada assim de outro mundo. Te salva no momento que você não tem outra coisa em mãos, tá bom? Ó, aí vem concordância bíblica. Uma concordância bíblica de respeito, porque, como eu disse, a letrinha é pequena, tá? Chega a ser um pouco desconfortável, mas tem muito conteúdo. Aí a gente tem esses gráficos aqui, ó, não sei se você já viu, a gente vê muito em quadro na parede da casa dos irmãos, o plano divino através dos séculos, de acordo com a visão pentecostal, como a versão dispensacionalista. Então aqui, ó, os mapas são mapas diferentes, tá? Não são os mesmos mapas da SBB. Então essa foi a Bíblia Dake. A outra Bíblia é uma Bíblia que eu uso muito, por quê? Bíblia de estudo John Wesley. É uma Bíblia que não caiu muito no gosto do pessoal, por quê?
Porque esta Bíblia aqui, em vez de ela trazer ao meio da Revista Corrigida, ela trouxe o texto da NAA. Não é o que a Assembleia de Deus usa, entendeu? Mas é uma Bíblia muito poderosa, tá? Uma Bíblia muito legal. Ó, o selo pessoal de John Wesley, né? A gente vem. Comprei em 2020 essa Bíblia, logo quando foi lançada. Ó, o índice, introdução à Bíblia de estudo, tá? O que acontece? Essa Bíblia, ó, colaborações e contribuições, aí vem o Antigo Testamento com uma foto, uma xilogravura, né, de John Wesley, notas explicativas sobre o Antigo Testamento por John Wesley. Como que funciona? Aqui a gente vai ter, no início, uma explicação dessas notas. Essas notas são comentários de John Wesley, são comentários bíblicos de John Wesley. Ela é baseada nisso. Então, quando eu quero saber algo geral do que Wesley pensava, eu venho nessa Bíblia, tá bom? Ela não vem da maneira mais exaustiva, mas ajuda por demais. Então, eu tenho o primeiro livro de Moisés chamado Gênesis, uma explicação baseada na obra de Wesley do que é Gênesis, tá bom? Aí a gente tem os dois textos, as duas colunas do texto bíblico. Aqui uma linha que é até difícil de ler porque está na parte colorida da Bíblia, com referências cruzadas e notas de tradução, mas são referências bem simples, tá? Eu nem uso a referência cruzada hoje dela. O que eu mais uso não é nem a do Logos, a que eu mais uso é a referência cruzada da Bíblia da Fé Reformada. Aí duas colunas de nota de estudo e alguns quadros de estudo no meio do texto. Isso é a Bíblia. É uma Bíblia com as notas de Wesley, com comentários de Wesley do texto bíblico. Ponto. Não tem fogos de artifício nenhum. E aqui nas notas de estudo, às vezes vocês vão ver, ó, John Wesley, a imagem de Deus, sermão número 14. Para quê? No 1 verso 27, o que ele fez? Ele tem um sermão sobre essa palavra. Sermão número 14, não, número 141, tá bem? Então isso que você vai ter. Você vai ter os comentários e referências de sermões dele. Não tem muito que a gente vê aqui, tá? Ó, aqui outra gravura de John Wesley. Aí é uma explicação sobre as notas do Novo Testamento. Aí aqui o Evangelho segundo Mateus, a gente já tem um esboço de tópicos, tá? Por quê? Porque Gênesis não tinha esboço de tópico feito por John Wesley, entendeu? E Mateus já tem. É uma outra pegada, um outro material. Ó, ofícios de Cristo aqui o estudo, ó, um pequeno quadro de estudo. Então, não tem muito. Então, para que eu uso muito essa Bíblia? Quando eu preciso da opinião, eu quero ver o que o John Wesley, sendo o mais confiável dos teólogos pentecostais, né? O que eu consigo, o que ele tem a dizer sobre determinado assunto. Olha só, aqui ó, tabelas, e aí a gente vem com os auxílios. Ela tem bastante material de auxílio, bastante material auxiliar, tá? A concordância bíblica, tá? É uma bela de uma concordância. Fixar, folha, grandeza, joia, lavrador, panela, perseverança, R, ST, V, lista de janelas, que são os estudos, né, dos blocos, os sermões de John Wesley, a lista dos sermões de Wesley, e aí o índice de assuntos no final, e essa fica sendo a Bíblia de Estudo de John Wesley. E agora nós vamos para a última, que é a mais nova que eu tenho, e que eu tenho um carinho muito grande com ela, embora, na minha opinião, ela merecia um material mais nobre na hora de ser impressa. Essas Bíblias aqui, as 4 tem review delas no canal, que é a Bíblia com comentários do reverendo Antônio Gilberto, do pastor Antônio Gilberto, né? Nós reformados gostamos de nos referir a pastores como reverendo. Então, Bíblia com comentários de Antônio Gilberto, a gente vê aqui o hot stamping, que é um hot stamping muito simples. Então, em muito ele descola, ó. Aqui você vê que já está desbotado. Infelizmente, olha, até a caixa é um material muito chinfrim. Não é culpa da gráfica, tá? É culpa da editora que quis rodar e quis gastar pouco para rodar o material. Até o tamanho dela, se a gente pegar a Dake, que é o tamanho normal de uma Bíblia de Estudo, ó, olha o tamanho dela. Ela é comparado, porque eu tenho a Bíblia de Estudo Pentecostal tamanho médio. Ela é do tamanho da Pentecostal média. Tá? Eu queria ter uma Pentecostal grande, mas era cara.
na época quando eu fui comprar, então, quando eu comprei, então quando eu ia comprar, eu não comprei, aí eu ganhei essa aqui. E essa daqui, né, Bíblia com comentários de Antônio Gilberto, é uma pena. Ela merecia um material melhor e até mesmo a diagramação. Vocês vão entender por quê. Uma diagramação melhor, um projeto gráfico melhor. A encadernação é o próprio PU, né, um papel mais plastificado. Aqui, Bíblia com comentários do Antônio Gilberto. Uma impressão muito, não foi o papel usado, é um papel muito simples, é um papel de baixa qualidade. Ficava parecendo aquelas Bíblias da King's Cross que nós comprávamos para evangelizar, que eram Bíblias muito frágeis, né? Impressão em duas cores. Talvez se eles tivessem feito a impressão em uma cor e melhorado um pouco o papel, teria sido melhor. Ó. Prefácio edição brasileira, a tradução Almeida Revista Corrigida, o Antigo Testamento. Primeiro, ela tem margens muito pequenas, então ficou o texto o texto com os estudos muito ruins, entendeu? É uma pena, porque o conteúdo é muito valioso. Aí a gente tem uma pequena introdução ao livro, título, o autor, a esfera de ação, divisão do livro, uma divisão bem simplificada, vários estudos dele dentro do texto, você vai encontrar, ó, o único e verdadeiro Deus. Olha, porque ele é um homem que lutou muito pela educação cristã. Então, por isso que eu admiro muito ele ali dentro da Assembleia de Deus, tá? Ó, os atos divinos da criação, oficina de Deus, ó, comentários, tá vendo? O que acontece? Esta Bíblia não tem notas de estudo. Todo o conteúdo dela está dentro desses quadros, entendeu? Então, por causa desses enfeites, ficou uma coisa bem poluída mesmo, não ficou um bom projeto gráfico. Mas é um conteúdo de ouro que tem nessa Bíblia. Ela é carinha, tá? Ainda mais quando você pensa no material que ela foi impresso, que é um material muito simples, mas vale cada real para você que é pentecostal. Então eu recomendo para você, com toda a tranquilidade do mundo, o conteúdo que essa Bíblia vai te trazer é um conteúdo muito rico. Tá? É um conteúdo muito rico. Por exemplo, a hora que acaba Apocalipse, vem um estudo sobre exegese bíblica, para quem pensa que assembleiano não se preocupa com isso. Antônio Gilberto trabalhou, bateu muito nessa tecla. Quando surgiu essa Bíblia, eu não tinha pouco contato com a obra dele. O máximo que eu tinha era a participação dele na Bíblia de Estudo Pentecostal. Mas aí, quando essa Bíblia saiu, eu fui pesquisar mais sobre ele. É um homem de extremo valor, tá? Preparo de estudo bíblico e mensagens, olha, ensinando a preparar mensagens, pontos difíceis da Bíblia, olha, todo passo a passo ele apresenta, calendários e a era cristã, estudo sobre evangelização de massa, fatores determinantes da obra missionária, a família cristã, tá vendo? O jovem cristão, tem vários estudos aqui que são muito bons. O que eu mais leio nessa Bíblia são esses estudos, tá? A mulher cristã ideal. Aqui um estudo sobre o casal, muito legal isso aqui. Ó, o divórcio à luz da Bíblia, a escola que circundou o mundo, tá vendo? A escola, obreiro como líder cristão, introdução à teologia sistemática, um estudo sobre soteriologia, que eu não concordo, logicamente, porque eu sou reformado, doutrina da predestinação, um estudo da doutrina da fé. Aí nós temos uma concordância bíblica, tá? Uma boa concordância, tá? E aí resumo da declaração de fé das Assembleias de Deus. Por quê? Porque existe muito assembleiano que não tem noção do que a igreja dele defende. Então, essas são os meus tesouros pentecostais que edificam demais a minha vida, tá bem? Bom, pessoal, então essas foram minhas queridas. Essas foram as publicações, as Bíblias de estudo que seguem uma linha teológica pentecostal que eu recomendo para vocês. Olha, eu repito, eu sou um pastor reformado, mas eu entendo que você, meu irmão pentecostal, você é meu irmão. Você é salvo pelo sacrifício de Cristo, você tem consciência disso e é isso que você prega. Cristo, soberano sobre todas as coisas. Então nós temos pontos muito mais convergentes do que divergentes. Todos os meus irmãos pentecostais, quando eu pergunto para eles, eu leio o credo apostólico para eles,
eu pergunto no que eles creem e eles repetem que eles creem em tudo que está no credo apostólico. Então vamos parar de briga de bairro, vamos parar de discussão por questões secundárias, até mesmo terciárias referentes ao evangelho, e vamos nos dar as mãos. Para quê? Para nós lutarmos contra a teologia da prosperidade, teologia da libertação, contra o liberalismo, o progressismo teológico que vem matando tanto a igreja. Então vamos dar as mãos e vamos realizar a apologética verdadeira, que é o quê? Ensinar que a Bíblia é a única e inerrante palavra de Deus. Vamos ensinar que Cristo é o Senhor Todo-Poderoso. Vamos continuar ensinando a Trindade. Vamos pregar os pontos centrais da Escritura. Vamos continuar, nós reformados e nós pentecostais. Vamos dar as mãos e vamos lutar contra todo o veneno que está tentando entrar na igreja. Isso é o que importa. Amém? E se você quer aprender teologia, uma teologia interdenominacional, que serve tanto para reformado quanto para pentecostal, vem estudar teologia no Bacharel Livre em Teologia do Nascido de Novo. São mais de 80 matérias em 14 módulos que vão te ensinar desde o básico da teologia até o avançado. Você vai aprender de onde veio a Bíblia. Tem muito irmão aí que fica discutindo Calvino contra Armínio, só que ele se esquece de um ponto importante. De onde veio a Bíblia? Muitas vezes um ateu pergunta isso e ele não sabe. Então você vai aprender de onde veio a Bíblia, você vai saber como ela foi escrita, quais são as línguas originais da Bíblia. Vai parar com essa bobeira de falar, não, eu quero o Novo Testamento em hebraico. Não, o Novo Testamento foi escrito em grego. E você vai aprender, inclusive, como ele foi escrito, quais os melhores textos que nós temos hoje, e vai aprender o grego e o hebraico direitinho. Você vai saber extrair corretamente conhecimento bíblico, implantar na tua vida e transmitir do jeito certo. Então vem estudar com a gente, vem se matricular no Seminário do Nascido de Novo. Vem fazer o Bacharel Livre em Teologia do Nascido de Novo, que assim que você se formar no Bacharel Livre, você ainda ganha uma pós-livre em capelania. Isso mesmo, vai aprender a dar apoio espiritual para quem precisa. Tá bom? Então é isso. Vem estudar com a gente. O link está na descrição. E como se tudo isso que eu falei já não fosse o suficiente, eu tenho mais um presente para vocês. Clica aqui embaixo que você vai se matricular por um valor promocional. Tá bom? Você vai ter um belo desconto no Bacharel Livre em Teologia do Nascido. Então que Deus te abençoe. Te espero lá. Que você venha estudar com a gente e venha ter um relacionamento cada vez mais próximo, cada vez mais sincero com Cristo. Deus abençoe. Até o review da semana que vem. Fica com Deus.